Olá, alunos! Aqui é a acadêmica Gabriela Patrícia Weber, do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas, da Universidade do Vale do Itajaí. E essa é a nossa aula de hoje. Intertextualidades em crônicas esportivas. Crônica Meu Vizinho é Pior que Hitler, de José Roberto Toreiro. Importante comentar que esta é uma sequência de 3 videoaulas sobre intertextualidade em crônicas esportivas e você pode conferir os outros 2 vídeos indicados nos cards do vídeo de YouTube que estão aqui neste vídeo. É importante também comentar que todas as 3 aulas foram elaboradas a partir de 2 pesquisas que estão referenciadas aqui no finalzinho dessa nossa aula. Os objetivos desta aula são: analisar os efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos usados nos textos, apurar informações, desenvolvendo procedimentos de curadoria, posicionar-se em relação aos enfoques dados aos fatos/assuntos veiculados, produzindo textos escritos ou orais. A finalidade dessa videoaula é servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Sinopse. Nesta videoaula, nós utilizamos trechos da crônica esportiva Meu Vizinho é Pior que Hitler, de José Roberto Toreiro, para analisarmos os fenômenos da intertextualidade e efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos utilizados. As habilidades da BNCC mobilizadas nesta aula são: analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de curadoria. Estas são as competências gerais da educação, segundo a BNCC, mobilizadas nesta videoaula. Você pode pausar o vídeo para poder ler uma por uma com mais calma. Estas são as competências específicas da área de linguagens, mobilizadas nesta aula. E estas são as competências específicas de língua portuguesa mobilizadas nesta aula. Para esta aula, nós mobilizamos alguns conhecimentos prévios sobre o tema intertextualidade e alguns dos seus tipos, como organizados aqui à direita. Em todos os 3 vídeos da sequência, nós analisamos crônicas esportivas do jornal Folha de São Paulo, com o objetivo de identificar a presença da intertextualidade para a produção de sentidos e estabelecer possíveis relações entre as narrativas. Importante comentar que você pode assistir qualquer um dos 3 vídeos em qualquer ordem, não há problema. Ok? Vamos começar com a análise da crônica Meu Vizinho é Pior que Hitler, de José Roberto Toreiro, veiculada em janeiro de 2007 no jornal impresso Folha de São Paulo. Por questão de tempo, nós não conseguimos fazer a leitura integral da crônica, então eu sugiro que você pause esse vídeo agora para poder realizar a leitura integral com mais calma e aí sim prosseguir para o restante da nossa videoaula. Bom, vamos lá. Vamos realizar a nossa análise buscando as marcas da intertextualidade e a produção de sentido, ok? Ok. Vamos iniciar com o próprio título. Meu vizinho é pior que Hitler. Podemos iniciar as observações afirmando que a narrativa é escrita em primeira pessoa e que o cronista utiliza recursos linguísticos que produzem para o leitor um efeito irônico, brincalhão, de conversa fiada. A afirmação meu vizinho é pior que Hitler transmite-nos uma ideia informal de diálogo entre vizinhos, mas, ao mesmo tempo, com uma relação nada amigável entre eles, uma vez que a associação feita com a figura de Hitler nos permite uma imagem de inimizade e, pelo menos, de antipatia entre esses vizinhos. Portanto, o título do texto, por meio da intertextualização da figura do líder nazista, como os processos culturais que cristalizam a imagem do mesmo, enfatiza uma briga, uma disputa, um desenvolvimento entre 2 pessoas. Desde o título, nós já percebemos a importância dos processos intertextuais, tanto para a significação quanto para a produção de sentido dos textos. No primeiro parágrafo desse trecho em análise, supomos que o autor escreve e se dirige diretamente ao, entre aspas, seu Manuel, porque o autor se defende supondo uma resposta precipitada do mesmo e pede que o vizinho leia o texto até o final, para compreender o título da crônica. Também é notória a referência feita aos leitores mais desatentos,
para o início dos jogos dos campeonatos estaduais e, então, inserir-se em algumas informações em busca de uma compreensão do assunto desenvolvido. No caso do jornal Folha de São Paulo, mais especificamente o Caderno de Esporte, onde são veiculadas essas crônicas jornalísticas, crônicas esportivas, crônicas futebolísticas, podemos dar vários termos. O jornalista supõe uma certa assiduidade dos leitores, e nessa perspectiva o texto estaria apoiado no processo intertextual, ou seja, os leitores já tiveram contato com o conhecimento de outros comentaristas. O texto em estudo está apoiado na estreita sintonia entre os textos dos diversos colunistas dessa área. Nesse sentido, os novos leitores, ainda que sem conhecimento prévio, certamente encontrarão alguma dificuldade para processar as informações contidas nesse trecho, em que aparecem referências a outros comentaristas desse mesmo jornal. Uma hipótese relevante para que as informações não sejam apresentadas com rigor de detalhes encontra a resposta justamente no caráter dialogante dos textos. A noção de conteúdo está diretamente ligada ao conhecimento de mundo. Isso implica dizer que os jornalistas não precisam explicar detalhadamente todas as informações que transmitem, por acreditar que boa parte já é de conhecimento público. Assim, os autores dos textos podem se concentrar em transmitir aquilo que julgam ser, aí sim, novidade para as pessoas. Nesses parágrafos aqui, o colunista expõe a segunda e terceira explicações a respeito dos campeonatos estaduais e a afirmação de que o Brasil não é um país totalmente integrado culturalmente, levando o leitor a refletir sobre memórias, sobre cultura do povo, sobre diferenças sociais e questões de preservação do patrimônio histórico, para que se tenha uma lembrança e estudo da história. A terceira razão explicada pelo cronista é seguida de um tom bastante coloquial, quando ele diz "Seu Manuel", o que é próprio do gênero crônica jornalística, esse bate-papo, entre aspas, com o leitor, a informalidade, a linguagem que aproxima esses interlocutores. Quando o autor, por meio do verbo perguntar no modo imperativo, sugere que o leitor pergunte entre aspas, um vascaíno se ele prefere vencer o Flamengo ou o Cruzeiro, é claro que o mesmo já supõe a provável resposta, pois a rivalidade entre o time do Vasco e o time do Flamengo, segundo os torcedores, é muito maior do que entre o time do Cruzeiro. Nesses trechos, revela-se a intimidade que o texto procura estabelecer com o leitor e há também uma intertextualidade do tipo explícita, quando ela menciona a familiaridade e relação entre os times e seus verdadeiros rivais, ou seja, os clássicos estaduais mais interessantes e o regionalismo dos times. Novamente, o tom de bate-papo com o leitor, como se a conversa apenas se confirmasse nos comentários, que com certeza o leitor concordará. Há constatações óbvias para o leitor que acompanha os campeonatos estaduais e compartilha da opinião do cronista sobre a preferência por esses tipos de partidas futebolísticas. Já é sabido, e pode-se dizer, que faz parte do senso comum futebolístico afirmar que a partida Brasil versus Argentina é chamada de clássico dentro do mundo do futebol e golear esse adversário consiste em uma obrigação. Por isso, essa afirmação do cronista é irônica quando ele sugere perguntar a um brasileiro se ele sonha em golear a Argentina ou a Alemanha. O autor sabe a resposta para a suposta pergunta e tem a intenção de, mais uma vez, confirmar a sua defesa sobre as rivalidades locais, uma vez que a Argentina, país da América Latina, é vizinha do Brasil, enquanto que a Alemanha faz parte lá de outro continente. O parágrafo seguinte, ainda do mesmo trecho, a frase "O bagulho do radinho de pilha do vizinho me soa mais alto que o estrondo em Bagdá". O risível desse trecho está no fato do cronista não saber a autoria da frase e atribuí-la a um grande sábio oriental, que pode ser Lao Tse ou ao seu Nakamura. Para a segunda personagem, o cronista, por meio do uso do aposto, tece explicação afirmando ser pessoa que vende pastéis de feira perto de sua casa. Porém, para Lao Tse, não faz comentários. Logo, o leitor, mesmo não sabendo tratar-se de um famoso filósofo chinês, compreende que as duas figuras não estão no mesmo plano intelectual. Nem é essa a intenção do autor, mas apenas ao de causar o riso e argumentar sua posição que está mais perto de que quem está mais perto incomoda bem mais do que o que está em Bagdá. O autor menciona no trecho analisado figuras conhecidas internacionalmente como Saddam Hussein e Bush Jr.
e que fazem sentido na composição a que se propõe o cronista, justificando que quem está mais perto causa mais problemas que quem está longe, como é o caso das duas personalidades, ambas em continentes distintos. Temos a intertextualidade do tipo explícita, porque há breve resumo de pessoas conhecidas no contexto internacional: Saddam Hussein, presidente do Iraque, e Bush Jr., presidente dos Estados Unidos. Até então, naquela época, né? Porém, no caso, o leitor não conhece, caso o leitor, não conheça ou não se lembre das figuras citadas, o autor tece explicação sobre as duas, sendo a primeira um sujeito abominável e a segunda que mata dezenas de pessoas a cada dia. Aqui também, o processo dialógico é essencial e o leitor precisa conhecer o arquétipo da ironia, o que só é possível por meio de experiências anteriores com outros textos irônicos. Pressupõe-se o conhecimento prévio dos nomes mencionados. Caso contrário, o entendimento pretendido ficará comprometido. O primeiro parágrafo desse trecho explicita o sentimento de se dar mais valor ao que está próximo, mas o autor afirma não ser, entre aspas, algo muito bonito, e justifica a afirmação com: fazemos parte da humanidade, de um todo, do mundo. Mas ainda, no mesmo parágrafo, ele retoma o título da crônica na afirmação: o vizinho é um tirano maior que Hitler, e mostra de forma irônica o que a temática do texto abordou ao longo dos parágrafos. Temos nesse trecho novamente a intertextualidade do tipo explícita, já que a figura de Hitler é retomada e comparada ironicamente com o seu vizinho, o tal Seu Manuel, uma vez que este, Seu Manuel, represente a figura de maior temor, o mais ameaçador dos inimigos, muito mais do que o tirano Hitler, simplesmente porque está ao alcance, está mais perto. No último parágrafo, quando o autor menciona o final da reforma do seu apartamento, do apartamento do seu vizinho, que durou apenas 4 meses, 12 dias, 7 horas e 20 minutos, podemos notar a ideia de que o que lhe incomoda ou o que lhe deixa mais atento é, sem dúvida, o que está mais próximo. Logo, sua defesa pelos campeonatos estaduais. Percebemos que o cronista, por meio de seus textos diários, exercitou a força do diálogo que estabeleceu não só com os seus leitores, mas também com seus pares, como foi o caso de José Roberto Toreiro com a crônica Meu Vizinho é Pior que Hitler e Juca Kfouri, com a resposta ao seu amigo pela crônica Meu Vizinho Toreiro, ambas as crônicas analisadas aqui nessa sequência de videoaulas. Ambos discutiram, durante algumas semanas, o assunto futebolístico dos campeonatos estaduais. Essa produção de sentido na leitura, em muitos casos, depende dessa identificação. A intertextualidade pode ser identificada por meio de uma citação explícita ou implícita do texto-fonte. Todo texto é intertexto. Sabemos que sempre estamos nos remetendo a outro texto na interpretação daquele que lemos e ouvimos. Devemos considerar que, em alguns casos, o contexto de produção predetermina a necessidade da ativação da memória do leitor. Isto é, o leitor precisa ativar determinado texto-fonte para a compreensão da inserção do intertexto e construção dos sentidos pretendidos pelo autor. A posição autônoma do leitor, capaz de realizar uma leitura significativa, pode lhe proporcionar desenvolvimento e capacidade de intervir na realidade e transformá-la. O fenômeno da intertextualidade é potencializador e enriquecedor dessa leitura pelo fato de colaborar para a formação proficiente e crítica desse leitor. Bom, e essas são todas as referências bibliográficas utilizadas para a construção dessa aula. Você pode conferir aqui o endereço para as pesquisas completas que comentamos no início da aula. E é isso, pessoal. Chegamos então ao final de uma das 3 aulas sobre intertextualidade em crônicas esportivas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!